Vamos começar com dancinha hoje, não. Oi, oi, oi! Estamos de volta! Vocês viram que hoje eu tô num lugar diferente? Hoje eu tô na minha segunda ou terceira casa, vamos dizer assim. Hoje eu tô no consultório. Um lugar que eu amo de paixão. Ou eu que gosto desse lugarzinho. Planejado, sonhado, com muito amor e carinho. Vamos esperar o pessoal chegar. Bom dia, boa tarde, né? Não sei, bom dia, boa tarde. Para quem assistiu depois, bom dia, boa tarde, boa noite. Para as mães da madrugada, boa madrugada. Eu era dessas, viu, gente? Ainda sou. Já fui mais, mas ainda sou das que estuda, que assiste, que persiste muito na madrugada. Então, Débora, você tá me ouvindo? O som tá bom? Ah, cheguei de volta. Vocês estão me ouvindo? O som tá bom agora? Tá legal? Que bom. Então vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos. Que bom ter vocês aqui de novo, né? Hoje a gente vai falar sobre um dos temas que eu mais amo, que eu mais estudo, que eu mais me dedico. Eu acho que é um dos temas mais transformadores da nossa série, dos nossos 30 encontros. Nós vamos falar do eixo intestino-cérebro. Mas antes da gente começar, eu quero convidar vocês a fazer um exercício comigo. Se você puder, se não estiver dirigindo, fazendo alguma coisa assim, feche seus olhos por um instante. Vamos pensar. Eu te convido a fazer uma coisa aqui comigo. Feche os olhos. Vamos pensar aqui. Vamos fazer uma experiência, na verdade, uma experiência. Você já sentiu aquela borboleta no estômago? Você já sentiu aquela sensação de quase uma náusea, de ansiedade? Você já teve dor de barriga antes de uma prova, de um concurso, de alguma ocasião importante? Já? Eu imagino que sim. Se você já teve isso, você já viveu o eixo intestino-cérebro. Olha que bacana. Parece uma coisa surreal, de outro planeta, né? Mas não, tá aí, ó. Faz parte da nossa vida. Inclusive faz parte de um sentido muito importante no nosso corpo e para as nossas crianças, que é a interocepção. Mas nós vamos falar sobre ele depois. O que é o eixo intestino-cérebro, gente? Essa ligação entre o intestino e o cérebro. Essa comunicação. E é uma comunicação tão importante, tão fantástica dentro do nosso corpo, que ela não só acontece de uma forma, ela acontece por 4 caminhos. Eu imagino que um desses 4 caminhos, algum de vocês já deve ter ouvido falar. Com certeza. Tem um que está super falado aí esses dias. Mas eu vou contar para vocês quais são esses 4 caminhos que o nosso corpo utiliza para fazer essa comunicação entre o eixo e o intestino-cérebro, tá? Vamos pensar que isso é tão importante que tem 4 vias, gente. Ou seja, essa comunicação precisa acontecer, né? E a primeira via de comunicação entre o nosso intestino e o nosso cérebro é o sistema nervoso entérico. Gente, vocês sabiam que o intestino tem um sistema nervoso próprio? Que consta com mais ou menos somente 500 milhões de neurônios, né? Espalhados ali pela parede do tubo digestivo, esôfago. Na verdade, ele não é próprio ao intestino só, tá? Ele acomete todo o trato gastrointestinal, mas está muito presente ali no intestino com os neurônios, tá? Não é à toa que alguns autores chamam o intestino de segundo cérebro, né? A segunda via, que eu diria que é uma autoestrada gigantesca, se a gente pudesse fazer uma analogia, é uma via que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar. Ela chama-se nervo vago. O que é isso? O que é o nervo vago, Raquel? O nervo vago é o 10º par craniano, tá? Ele nasce aqui no tronco encefálico
E ele vai ramificar e se espalhar por todos os nossos órgãos. E sabe em qual direção que essa comunicação acontece? Ela é bidirecional. Ela acontece tanto do cérebro para o intestino, quanto do intestino para o cérebro, tá? Agora, uma coisa extremamente interessante, gente, é que essa comunicação ela é tão importante que ela acontece, em média, 80% do intestino para o cérebro. Olha a importância disso. E a quarta via de comunicação, gente, é o sistema imunológico. Aproximadamente 70% das nossas células imunes estão no intestino. Pô, Raquel. Na verdade, elas estão ali no tecido linfóide associado ao intestino, tá, gente? Pra gente falar de uma forma mais correta, vamos dizer assim. E aí, tem uma outra via também, gente, que eu pulei. Eu tô com um script aqui, tá? Porque são tantas informações, é tanta coisa que eu quero dividir com vocês, que eu fiz um script que eu sabia que eu ia ficar meio nervosa. A gente ainda tá no encontro 2. E minha flor, a gente ainda tá no encontro 2, então assim, eu tô meio nervosa. Mas, vamos voltar lá no sistema imune. Tecido linfóide associado ao intestino. Pensa comigo aqui. Vamos começar a fazer uma conexão desse eixo intestino-cérebro. Se eu tenho um intestino permeável, se eu tenho citocinas pró-inflamatórias, e essas citocinas, o intestino permeável, o intestino inflamado, ele vai liberar citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas passam a barreira hematoencefálica, ou seja, elas chegam lá no cérebro. Ó, cabeça até coça. O que isso vai fazer, gente? Leaky gut, intestino permeável, gera brain gut, que é um cérebro permeável. Falei ontem, volto a repetir hoje, que eu tive a honra de estudar com o professor Alex Fasano e com o Murilo Pereira, e entre outros tantos profissionais. Pessoa doida dos cursos que não para de estudar. O que é isso? O que acontece no intestino não fica no intestino. O intestino não é Vegas. Né? O que é famoso lá, o que acontece em Vegas fica em Vegas. Os nossos intestinos não são Vegas, de forma nenhuma, tá? Então isso aí vai impactar. Além do que, deixei para falar por último, mas não menos importante, neurotransmissores. Lembra que a gente falou sobre eles ontem? Pois é, o intestino produz grande parte: serotonina, dopamina, GABA. A quem que vocês associam esses 3 neurotransmissores? Conta pra mim. Comportamento, né? Então, se eu preciso que eles sejam produzidos lá no intestino, parte deles, se esse intestino não tá legal, esse comportamento vai ficar do mesmo jeito? Não vai. Tem outros fatores associados? Claro que tem, tá, gente? Claro que tem. Mas, nós estamos falando aqui hoje sobre eixo intestino, cérebro e nutrição, né? Nós falamos ontem que os neurotransmissores precisam dos ingredientes corretos para serem produzidos. Esses ingredientes são nutrientes que precisam ser consumir, né? A gente precisa comer, digerir, absorver e excretar também, tá? Então, todo esse processo precisa acontecer ali de forma adequada para que a gente consiga produzir esses neurotransmissores de forma adequada. Tem mais. Falei que era muita informação hoje, né? Nós estamos só no bloco 1. A gente precisa disso para comportamento. Mas além de produzir de forma adequada, a gente precisa
utilizar de forma adequada. Então não é só produzir que precisa para utilizar. Ah, tá bom, Raquel, tudo muito bonito, tudo lindo, maravilhoso. O que isso tem a ver com o autismo? Tudo. A ciência traz pra gente, em estudos de neuroimagem, que essa sinalização, essa conectividade pode ser diferente em crianças que estão dentro do espectro autista. Ou seja, os sinais que vêm dos órgãos, incluindo os intestinos, pode ter o processamento alterado. Algumas pesquisas sobre o nervo vago em autistas trazem indicadores de um tônus menor vagal. Essa autoestrada pode estar com menos trânsito. Ao invés de ser uma autoestrada de via rápida, corrida, daquele frenesi que a gente vê em filme, é uma autoestrada que está indo mais devagar, às vezes muito rápida, às vezes muito cheia, às vezes muito vazia. Então, assim, pode ser que esses sinais cheguem ao cérebro de maneira distorcida, ou não tão clara. Pode ser que aconteça de forma ok, pode. Mas se esse intestino estiver comprometido, possivelmente isso vai se exacerbar. E como resultado, a criança pode não perceber a dor de forma como a gente percebe. Pode não conseguir localizar o desconforto. Mas o sistema nervoso sente e responde. E essa resposta pode ser um comportamento alterado. Por uma coisa biológica. Não é só comportamental. Tá? Então, assim, por que eu falei isso tudo aqui até agora? Pra gente poder olhar para as nossas crianças e, de repente, de uma crise sem uma causa óbvia. Opa, peraí. Será que tem mais alguma coisa acontecendo aí? Lembra que eu falei com vocês ontem sobre colocar na conta do autismo coisas que não são do autismo? Pode estar aí, tá, gente? Ah, ele é assim porque ele é autista. Ah, ele tá nervoso porque ele é autista. Às vezes, não. Às vezes ele tá nervoso porque ele tá sentindo dor. Às vezes ele tá nervoso porque, como a gente dizia lá atrás, né? Ele tá enfesado. Às vezes ele tá nervoso porque ele tá com gases, e gases doem. Às vezes, as estereotipias, e nós vamos falar sobre isso hoje ainda, estão exacerbadas por um deslocamento do triptofano para uma via que não é para ser colocada. Tá vendo como que tudo assim vai se encaixando? O nosso corpo, ele é sensacional. Hoje eu tava estudando para vir cá conversar com vocês e eu fiquei, sabe, assim, falei, gente, a gente precisa entender sobre isso. Porque quando a gente entende, a gente consegue ajudar melhor as crianças, que às vezes elas não sabem se comunicar. Eu lembro quando meu filho era pequeno, quando ele chorava e ele ainda não falava, ele era um bebê, a gente tinha que adivinhar. Será que tá com fome? Será que é fralda? Será que é frio? Será que é isso? Será que é aquilo? E às vezes a criança dentro do espectro autista, ainda maior, e naquelas que não se verbalizam de forma adequada ou que são não verbais, não conseguem trazer isso pra gente. E eu sei, quanto mãe, o quão é difícil ver um filho desregulado, ver um filho sofrer e falar assim, e aí, o que eu faço? Né? Como é que resolve? De onde que tá vindo isso? E aí, gente, eu vou trazer pra gente agora um conceito que eu gosto muito e que a gente precisa entender dele também. Porque o nosso intestino, ele não tá ali sozinho, não. Né? Ele não tá só ele ali, não.
ele é habitado. Você já parou para pensar que você é um ecossistema? Você, eu, todo mundo. Se a gente não for, a gente morre. A gente é um ecossistema. E quem faz parte desse ecossistema é a nossa microbiota, que é um conjunto de trilhões de micro-organismos. Entre fungos, bactérias, vírus, arqueias. Trilhões. Com T maiúsculo, tá, gente? Estimativas recentes sugerem que temos entre 38 e 100 trilhões de micro-organismos no intestino. Eu tô lendo porque esse número não sei de cor não, tá? Gente, isso é similar ou superior ao número de células humanas em todo o corpo. E você acha que elas estão aí sem saber, sem fazer nada? Não! Elas têm funções importantíssimas. A nossa sobrevivência. Independente de estar dentro do espectro autista ou não. Se você é humano, você é um ecossistema. Eu lembro que na faculdade, eu falei pra vocês que eu formei em 2011, não foi? Foi isso que eu falei ontem? Eu lembro que na faculdade a gente aprendia muito sobre germe free, né? Tem que ser germe free, tem que matar as bactérias, matar. Não pode ser tábua de polietileno, tem que ser assim, não pode ser de madeira, tem que ser de polietileno, que não sei o quê. Para de matar todo mundo. Não é o caminho. Nós precisamos desse ecossistema em equilíbrio. Sem ele a gente não sobrevive. Que é isso, Raquel? As nossas amiguinhas que estão ali dentro do nosso intestino precisam estar em equilíbrio. Isso chama-se eubiose. E ela é fundamental. Fundamental. Esse equilíbrio entre bactérias boas e bactérias nocivas, não vou falar bactérias ruins, bactérias nocivas, ele é imprescindível à nossa segurança e qualidade de vida. Tá? É fundamental. Fundamental. E aí, gente, se eu fosse falar de função de microbiota aqui, eu posso até puxar uma live pequenininha depois, só para falar de função de microbiota, tá? Hoje eu vou falar só um pouquinho entre equilíbrio de microbiota, tá? Então vamos entender. A gente é um ecossistema, a gente precisa de um equilíbrio, de uma eubiose para que tudo funcione adequado. E algumas coisas facilitam, propiciam, ajudam esse sistema estar em eubiose, tá? Importante a gente pensar uma coisa. Assim como a gente tem impressão digital, e a minha é única, a sua é outra, da minha mãe é outra, do meu filho é outra, a nossa microbiota também é. Tá? Ela é única. Hoje fala-se até em transplante de microbiota, mas esse é papo para outro momento. E a gente precisa ter um equilíbrio entre elas. Tanto em diversidade microbiana, quanto em qualidade microbiana. E tem algumas coisas que facilitam para que isso... Minha campainha tá tocando. Para que isso... Pera aí, rapidinho. Oi. Travou, mas voltei. Estão me ouvindo? Tudo certo? Então, eu tava falando que a nossa microbiota, ela é como a nossa impressão digital. Cada um tem a sua, ela é única. E tem alguns fatores que propiciam uma microbiota em eubiose, uma microbiota de boa diversidade e uma microbiota de boa qualidade, tá? Isso aí, gente, a ciência já sabe hoje que a nossa colonização intestinal começa no útero materno.
de uma forma muito pequena, muito sutil, mas já começa ali, né? A gente tem poucos estudos ainda, mas já estudos bem interessantes, a gente vai falar sobre isso depois. E uma coisa que molda muito o início da nossa colonização microbiana é via de parto. Parto normal, via parto cesárea. Pausa, para. Não estou falando que a cesárea não é boa. A cesárea é necessária, a cesárea salva vidas. Mas a via de parto natural, normal, é muito mais interessante para o início da nossa colonização, tá? Aleitamento materno é super importante. Gente, a gente tem oligosacarídeos no nosso leite, no leite materno, que se chamam HMOs, que eles são tão importantes para a nossa colonização bacteriana no início da vida, que a gente não digere eles. E eles estão em alta concentração no leite materno, a indústria vive tentando copiar eles. Por quê? Se não faz parte da minha digestão, eu não vou absorver, para que eu tenho... Por que o corpo colocou tanto no leite materno? Porque eles servem de alimento para as boas bactérias. Então, assim, coisas que influenciam o início da colonização bacteriana no nosso ecossistema, né? Já que nós somos um ecossistema, via de parto, tipo de aleitamento materno ou fórmula, uso de antibióticos, tá? São questões muito importantes pra gente conseguir ter um bom início de colonização microbiana, tá? E o que eu falo sempre? Quem é meu paciente já me ouviu falar essa frase com toda certeza. Quer dar um presente pro seu filho? Dê ele a chance de construir uma boa microbiota. Porque a diversidade e a qualidade microbiana que ele vai levar para o resto da vida acontece nos primeiros anos de vida. Para o resto da vida. E hoje a ciência sabe de uma forma já muito segura